Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então continuar a nossa aula e vamos falar sobre a terceira etapa da respiração celular. Na aula passada nós falamos sobre as duas primeiras etapas principais, que foram a glicólise e o ciclo de Krebs. Vimos que essas duas primeiras etapas, uma das principais funções, né, dessas etapas, são a produção de produtos que vão funcionar, né, como reagentes nessa terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, tá? Nós vimos que na primeira e na segunda etapa, nós nem temos uma produção tão grande, um rendimento energético tão grande na produção de ATP, mas nós temos a produção de muitos transportadores de elétrons que vão ser fundamentais nessa terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, que é essa última etapa, ela é formada, né, por dois componentes, né, ou seja, dois tipos de reações que vão estar acontecendo, né, ali na mitocôndria e que estão ligados, né, um dependente do outro. A primeira etapa que a gente tem dentro da fosforilação oxidativa é a cadeia de transporte de elétrons. E a segunda, chamada de quimioosmose, tá? Como nós vimos até na nossa primeira aula, né, que foi aquela aula de introdução, que a gente começou a falar um pouquinho sobre as questões redox, nós vimos que na cadeia de transporte de elétrons, os elétrons eles vão passar de uma molécula para outra, e aí a gente tem uma energia que é liberada. Lembra que eu comentei que quando o elétron ele sai, né, de um local com maior energia, onde ele é mais instável, para um local com menor energia, onde ele está mais estável, a tendência é que ocorra essa liberação dessa energia extra. Então, essa energia liberada, ela é usada para formar um gradiente eletroquímico. Lembra que eu comentei que a gente vai ter uma diferença de concentração de H+, né, na parte externa para a parte interna da matriz. Na quimioosmose, que é a próxima etapa, essa diferença, né, de potencial eletroquímico, ela acaba sendo armazenada para formar ATP, que é, digamos assim, a nossa molécula armazenadora tão importante, tá? E realmente é na quimioosmose, que nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco, que a gente tem a maior rendimento energético, a maior produção de energia. E aí vem a pergunta, e o oxigênio, professora, que não foi usado nem na primeira nem na segunda etapa? Ele vai ser usado agora. Então, o oxigênio que é tão fundamental para a nossa respiração, imagina você ficar debaixo d'água sem respirar, chega uma hora que você tem a necessidade de subir à superfície, né, para respirar, porque o oxigênio é fundamental. Ele vai ser utilizado no final da cadeia de transporte de elétrons. Ele é o chamado aceptor final de elétrons da cadeia, onde ele vai aceitar esses elétrons que vão estar com menor energia e vão também aceitar H+, para formar molécula de água. Então, olha onde é que está a produção de água aqui. É importante lembrar que se o oxigênio ele não estiver presente, ele não aceitar esses elétrons finais da cadeia, ele vai interferir na produção de ATP final. Então, a gente vai ter um rendimento muito menor na produção de ATP. Então, a falta do oxigênio vai fazer com que a gente tenha uma produção insuficiente de ATP, e isso pode interferir em todo o metabolismo celular, podendo causar até a morte da célula, tá? Então, anotem esse slide no caderno, tá bom? Que é a introdução para esse tópico. E agora nós vamos falar com mais detalhe sobre esses dois componentes que fazem parte da fosforilação oxidativa. Bom, iniciando então a falar sobre a cadeia transportadora de elétrons de uma forma mais simplificada, depois nós aprofundamos um pouco. A cadeia de transporte de elétrons e a quimioosmose, elas atuam conjuntamente, como eu já comentei, para que ocorra a fosforilação oxidativa, que é o processo como um todo. Então, a fosforilação oxidativa, ela vai ser composta, então, da primeira parte, que seria a cadeia transportadora de elétrons, e a segunda parte, que é a quimioosmose. Então, o que vai acontecer? Nós já vimos que a fosforilação, ela acontece dentro da matriz mitocondrial, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos ter dois personagens aqui, que são os transportadores de elétron, que foram produzidos nas primeiras etapas da respiração. Então, a gente vai ter tanto o NAD
como o FAD atuando, transportando esses elétrons das etapas anteriores e colocando esses elétrons, né, inicialmente nas proteínas integrais que estão nessa membrana mitocondrial. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe sobre elas, são proteínas integrais que estão aqui na membrana e que vão participar como dentro dessa cadeia de transporte de elétrons, como receptoras desses elétrons. Então, o NAD e o FAD, que estão aqui, eles irão doar os seus elétrons voltando à conformação inicial que eles possuem, né? Então, o NAD mais e o FAD, sendo que os dois podem ser reutilizados nas etapas anteriores novamente. Então, esses elétrons que são transportados, eles vão iniciar e vão ser, né, no caso, transportados para essa cadeia. Esses elétrons, lembrando, eles estão com uma alta energia e eles vão sendo transportados proteína após proteína, indo sempre de um local de maior energia para um local de menor energia, até que ele vai até o nosso aceptor final, que quem é? O nosso oxigênio, que juntamente com as moléculas de próton vai formar ao final o subproduto que é a água, tá? Então o elétron ele vai indo, à medida que ele vai caminhando aqui nessa cadeia transportadora de um local de maior energia para menor energia, ele vai liberando essa energia e essa liberação de energia é utilizada para bombear prótons H+ para fora da matriz, para o espaço intermembranar. O que nós teremos ao final da cadeia transportadora de elétrons? A produção de água e esse bombeamento, usando energia desses elétrons para fora da matriz. Então, a gente vai ter uma alta concentração de H+ nesse espaço intermembranar e uma concentração menorzinha de H+ dentro da matriz. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que essa diferença de potencial eletroquímico vai fazer com que a gente tenha a entrada do H+ novamente para dentro da matriz. Só que essa entrada do H+, porque nós vimos que naturalmente, qual é a tendência das moléculas? Elas irem de um local de maior gradiente para um local de menor, não é verdade? Um local de maior concentração para um local de menor concentração. Então, o H+, ele retorna para a matriz, mas aí ele vai passar por essa proteína que tem uma enzima chamada de ATP sintase. Então, na medida que o H+ ele vai entrando, ele vai sendo bombeado novamente para o interior da matriz, ele vai acionando a ATP sintase. Então, esse bombeamento de prótons para o interior da matriz mitocondrial aciona a ATP sintase, e essa ATP sintase tem a grande função maravilhosa de produzir ATP a partir de ADP. Nós já vimos então, né, que o H+ ele vai acionando essa enzima, ativando essa enzima, e a enzima vai pegando o ADP e vai se ligando ao fósforo inorgânico, que está aqui dentro também, armazenando energia na forma de ATP. Então, são dois processos, como nós já vimos, que estão intimamente ligados, em que nós precisamos de um para que o outro possa acontecer. Então, o grande rendimento energético que nós vamos ver aqui da fosforilação, ela ocorre graças, né, a existência desse potencial eletroquímico de hidrogênios, que faz com que esse hidrogênio ele tenha que voltar, né, a ser bombeado para o interior da matriz. Estudando com mais detalhe a cadeia de transporte de elétrons, lembrando que, na verdade, ela vai ocorrer na membrana mitocondrial, nós vamos ter, como eu já comentei, que inicialmente uma participação dos transportadores de elétrons, que vão estar com os elétrons com uma alta energia, tanto o NAD como o FAD. Como normalmente o NAD ele apresenta elétrons com uma energia maior, esses elétrons eles vão ser transportados até o primeiro complexo. Então, a cadeia transportadora de elétrons, ela vai ser formada, como eu coloquei aqui para vocês, de algumas moléculas e proteínas que estão aderidas a essa membrana. Cada uma desses complexos proteicos nós vamos denominar de um número.
Então, nós teremos o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. Então, o NAD, como ele tem elétrons com alta energia, esses elétrons eles vão ser, no caso, transportados até o complexo 1. Na verdade, o primeiro receptor desses elétrons é um grupo chamado de prostético, porque na verdade não é uma proteína, mas sim uma molécula altamente ligada à proteína chamada de FMN. Depois que esse elétron está nesse grupo, ele é transferido para proteínas que possuem moléculas de ferro e enxofre, chamadas proteínas ferro-enxofre. Depois que esse elétron, então, é transferido para essas proteínas que estão no complexo 1, formando, né, esse complexo 1, elas vão ser transferidas para também, né, um outro carreador muito eficiente chamado de ubiquinona. Na literatura, a ubiquinona, né, nas figurinhas dos livros didáticos, ela está como esse Q. O transportador Fa de H2, ele tem elétrons com um pouquinho de menos de energia, então eles não são transferidos logo para o complexo 1, eles já são transferidos para o complexo 2, para essas proteínas ferro e enxofre do complexo 2, e depois esse elétron também é transferido para a ubiquinona. Lembrando que quando a gente tem essa transferência de elétrons, a gente vai ter o quê? Também a liberação de H+, lembra que eu comentei com vocês? Esse H+, então, graças a esse transporte de elétrons, né, dentro dessa cadeia, libera energia, e essa energia é usada para ir bombeando esse H+, tá, para o espaço intermembranar. Muito bem, depois que esses elétrons são transferidos para a ubiquinona, eles vão ser transferidos novamente para o complexo 3, também um complexo proteico. Da mesma forma, à medida que eles vão caminhando e vão sendo transportados, eles vão reduzindo sua energia, e essa energia também é usada, como eu mostrei aqui, para bombear mais H+. Então, tanto o complexo 1 como o complexo 2 e o 3 também, eles vão estar possibilitando esse bombeamento de H+, tá, para fora da matriz mitocondrial. Depois que esses elétrons vêm para o complexo 3, eles vão ser transferidos para um carreador muito eficiente que é chamado de citocromo C. Então, é um transportador muito importante da cadeia transportadora. Depois que eles são transferidos para o citocromo C, aí eles vão ser transferidos para o último complexo proteico, que é o complexo 4. Esse complexo 4, da mesma forma, ele também vai bombear H+ para fora da matriz, como a gente viu aqui. E ele é o último complexo da cadeia transportadora. E ele é importante porque é nele que a gente vai ter a saída final desse elétron. E esse elétron, juntamente com o H+, que está presente na matriz, mais meia molécula de água, oxigênio, desculpa, né? Então, meia molécula de oxigênio vão produzir ao final, como eu já comentei com vocês, a molécula de água, tá? Então, o aceptor final desses elétrons será o oxigênio, por questão estequiométrica. Nós vamos ter, então, que meio oxigênio se liga a duas moléculas de elétrons e a 2 prótons, tá? Para formar molécula de água. Ao final, a gente vai ver que, na verdade, como a gente tem um oxigênio, a gente vai ter a formação de duas moléculas de água. Então, essa, na verdade, é uma forma um pouco mais detalhada da cadeia transportadora. Eu vou deixar um texto para vocês mais aprofundado, tá? Explicando com mais detalhe a cadeia. O que é importante nós lembrarmos é que, ao final da cadeia transportadora de elétrons, duas coisas são importantes. Primeiro, que ela possibilita que a gente tenha um gradiente eletroquímico formado, então a gente vai ter muitas moléculas de H+ aqui fora, tá? E outra coisa importante é que a gente tem a formação da molécula de água aqui. E também a formação dos carreadores sem estarem com os elétrons, que vão ser reutilizados nas primeiras etapas, tá? Então, a cadeia transportadora tem essas três coisas importantes que a gente tem que lembrar.
que ela ocorre para que eu consiga ter energia liberada, para que ocorra o bombeamento do H+, então eu vou ter esse gradiente de H+ aqui, que querendo ou não é uma energia acumulada, que a gente vai ver que a gente vai utilizar. Temos o reaproveitamento do NAD e do FAD, que vão voltar lá para as primeiras etapas que nós vimos, porque vão ser reutilizados, e temos a formação da água. Para finalizar, então, a fosforilação oxidativa, vamos relembrar algumas coisas importantes. Lembrando que nós tivemos na matriz mitocondrial a ocorrência do ciclo do ácido cítrico. Nós tivemos a primeira etapa, a glicólise, e temos a segunda etapa, que acontece aqui na matriz, que é esse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que nós vimos que produz ATP, mas principalmente a função dele é a produção dos transportadores, o NAD e o FAD. Lembrando que o NAD e o FAD, eles vão, possibilitar então que esses elétrons, eles sejam transportados para os dois primeiros complexos, que é o complexo 1 e 2, e depois a gente vai ter o transporte desses elétrons para o complexo 3, para o citocromo C e para o complexo 4. É importante salientarmos aqui que esse bombeamento de hidrogênio para o espaço intermembranar, ou seja, ele sai da matriz mitocondrial e ele vai para o espaço membranar, ele acontece no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4. Ok? O hidrogênio, ele somente é bombeado graças a esse transporte de elétrons, que acaba liberando essa energia inerente dos elétrons, porque ele vai até um grau, de energia menor. É essa energia que possibilita esse bombeamento por esses complexos, que nada mais são realmente do que proteínas que vão transportar, possibilitar esse transporte. E o H+, normalmente, ele não consegue, sair pela membrana fosfolipídica, Ele somente consegue ser bombeado para o espaço intermembranar, saindo da matriz mitocondrial, graças à energia e por essas proteínas que estão aqui, no caso, imersas na membrana. Então, o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4 realmente são os responsáveis por esse bombeamento do hidrogênio para o espaço intermembranar. Então, após a finalização da cadeia transportadora, em que a gente já viu que a gente tem a formação da molécula de água e o oxigênio como aceptor final desses elétrons, nós vamos ter uma grande quantidade de H+ aqui fora. Então, o que a literatura chama, Que nós vamos ter uma força de próton motiva, ou seja, uma energia que existe aqui acumulada. Então, essa grande quantidade de hidrogênios, a tendência desses hidrogênios, devido ao gradiente de concentração, é retornar à matriz. Porém, como a gente já comentou, ele não consegue passar pela membrana fosfolipídica devido, à questão de aqui dentro ser hidrofóbico. Então, esses tipos de prótonzinhos, eles não passam pelo interior da membrana. Por isso, existem os complexos, como nós já vimos. Então, como que esse H+, ele retorna à matriz? Através de uma proteína, na verdade, um complexo proteico carreador aqui, que está imerso na membrana mitocondrial, e aí ele vai acabar, aproveitando essa proteína, utilizando-a para retornar aqui ao interior. Como a gente já comentou, essa força de próton, essa força que existe aqui, esse gradiente, essa energia intrínseca que existe, no momento que esse H+ ele retorna, essa proteína, esse complexo proteico, na verdade, é chamado de ATP sintase. Na hora que esse H+ retorna, ele libera essa energia que existe, e essa energia acaba sendo acumulada na forma de ATP. A produção do ATP, utilizando esse transporte dos prótons, esse retorno desse H+ para a matriz, nós chamamos de quimioosmose.
Então, o ATP ele é formado porque essa energia é liberada, possibilitando a ocorrência da ligação do ADP com o PI, formando o ATP. É interessante lembrar que existem algumas espécies que não fazem essa rotazinha, ou seja, não produzem ATP a partir do H+. Esse H+, ele pode também ser utilizado, isso é somente por curiosidade, né, para a produção de calor, ao invés de ATP. Tá? Então, nós, né, quando realizamos a nossa respiração, a gente precisa realmente que ocorra a fosforilação oxidativa para que ocorra a produção de ATP para o nosso metabolismo, para que a gente possa utilizar como armazenador de energia, a energia que a gente precisa para as reações. Mas, por exemplo, existe um exemplo interessante que eu quero trazer, que é, por exemplo, quando os ursos hibernam. Quando os ursos hibernam, ou espécies que precisam de calor para sobreviver, produzir calor, ao invés de ocorrer o que nós vimos, que é a produção de ATP por esse complexo proteico enzimático ATP sintase, esse H+, ele vai para uma outra rota para produzir calor para esse ser. Então, o ursinho que está hibernando e que precisa de calor para poder aguentar o inverno, ao invés de ele produzir o ATP, ele vai produzir calor. Então, espécies que precisam às vezes de calor para poder sobreviver, elas podem usar também essa rota para produzir calor ao invés do ATP, né? Ou seja, produz o calor ao invés da substância química ATP.